Parábola do filho pródigo. E eu aprendo com esse rapaz mais velho, porque ele perdeu o relacionamento com o pai. Ele estava em casa, ele cresceu com o pai, mas ele não se relacionava com o pai. A parábola do filho pródigo, na verdade, é para chamar a atenção de quem foi embora, quem largou o pai. A parábola do filho pródigo é para falar de quem se extraviou, se afastou, se esfriou de Deus. Mas é para falar também de quem está em casa e está morto. Essa parábola é para falar de quem está em casa e que perdeu o relacionamento e o contato com o pai. Só vive em casa, dorme no seu quarto, mas não se relaciona com o pai. Quantos casais que tem tempo que não tem relação sexual, só convive debaixo de um teto e tem um slogan de casamento, estou casado, mas não se relaciona, não tem carinho, não tem beijo, não tem relação sexual, não tem nada. Só tem bom dia, boa tarde e boa noite. Vive uma vida aparente. Quantas pessoas se odeiam, mas se respeitam? E pra gente que vê de fora, é tudo bem. Tudo bem o quê? Não tem relacionamento, é só a casca, é só a aparência, é só para dar satisfação à sociedade porque estava morto em casa. Quantas pessoas na igreja estão mortas? Vai para a igreja, anda na igreja, faz tudo o que se faz, shalom, a Deus é fiel, shalom Adonai, louva, dizima, oferta, glorifica, canta, levanta a mão, veste uma roupa de crente, mas não tem comunhão e não sabe nem quem é Jesus, meu amigo. Não sabe quem é Jesus, não sabe quem é Deus, não sabe quem é o Espírito Santo, não sabe nada de evangelho, nada. Não sabe o que é perdoar, não sabe o que é amar, só sabe o que é ter ódio, ter raiva, ter ira. Não sabem o que é Jesus, não sabe de nada, está em casa, mas está morto. Perdeu o relacionamento, perdeu a intimidade, vive de arrepio, vive de momentos, vive de emoções, vive de culto em culto, mas não tem relacionamento. A igreja, o templo, a eclesia é para buscarmos a Deus coletivamente. Mas todos os dias da nossa vida, 22 horas, é para buscarmos a Deus individualmente. Eu e Deus, e você e Deus. Deus sabe quem se afastou, saiu de casa. E Deus sabe também quem está em casa e que está morto. Essa parábola está chamando a atenção de quem saiu e de quem ficou também. E se você estudar a parábola, você vai ver que essa parábola não termina. Eu estava estudando e comendo aqui o Senhor, e ela não termina, porque o Senhor se levanta. Olha o que eu disse para você anteriormente. Essa parábola, ele está com os pecadores sentados na mesa para comer com Jesus. Ele está com os publicanos, você sabe que era o cobrador de impostos, era o mal visto também, sentado na mesa para comer. E os fariseus e escribas estão lá de fora, no portão, abusando de Jesus, reclamando. Como é que você senta com pecadores, rapaz, para comer? E o Senhor se levanta e começa a falar da parábola da ovelha perdida e da moeda. Ele fala de um animal, que é um ser animado, animal é um ser animado, e fala de moeda, que é um ser inanimado, de uma matéria, de um bronze. A dracma é a moeda de menor valor da Grécia. É como se fosse 1 centavo de real. Ele fala de um animal e fala de uma moeda, de um ser animado e de um ser inanimado. E ele não para por aqui. Por quê? Porque ele está vendo dois tipos de pecadores. Um sentado na mesa e um no portão. E ele no meio. Jesus começando sentado com os pecadores à mesa, que eram os pecadores publicanos, e os fariseus, que eram pecadores também, que estavam no portão. Os pecadores que estavam sentados na mesa representam o filho mais novo, o que saiu, o que estava perdido, porque quem estava na mesa reconhecia que era pecador, sabia que era pecador e queria mudar de vida. Os pecadores da mesa, representando o filho mais novo que saiu, eram os pecadores que tinham consciência que eram pecadores e que queriam mudar de vida. Porque a história diz que o filho, caindo em si,
disse: e eu virei e direi a meu pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de filho, faça de mim como um dos seus empregados. Ou seja, ele sabia que ele não era empregado, que ele tinha intimidade com o pai, de filho para pai, de pai para filho. Já o que ficou em casa, não. Sabia que era empregado, porque ele disse: esse é teu filho. E já os pecadores que estavam no portão representava o filho que ficou em casa, o mais velho, que era o que não tem consciência de pecado. Os filhos que estão em casa não têm consciência de pecado, não sabe que pecou, não sabe que está morto, não sabe que está pecando. O filho que saiu é a ovelha perdida, porque a ovelha é um animal, e o animal sabe quando está perdido. Ela pode não saber o caminho de casa, mas ela fica assustada. E a moeda é o pecador, porque é um ser inanimado. É um bronze, não sabe, não pensa, não respira, não tem alma, não tem espírito, não tem nada. Então as moedas representavam os fariseus, porque era seca e não tinha consciência de pecado. Então você começa a perceber as pessoas que estão mortas em casa não sabe que está pecando, não sabe que está em pecado, não sabe que pecou, não sabe que estão perdidas, mas estão em casa, estão reclamando. O que está esse pecado? Porque esse pecado é dentro de Jesus. Porque o Senhor está com os pecadores. Ele diz: eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, não vim para quem está sã, não. Então quem está em casa fica reclamando, vendo pecado em tudo. E elas estão perdidas, porque estão em pecado, mas não tem consciência, não sabe. É a dracma que se perdeu. É a moeda pequena. É a moeda que se perdeu dentro de casa. Você entende, gente? As pessoas que estão perdidas em casa não têm consciência. Acha que não peca, acha que não erra. Perdeu o relacionamento, mas não deixa o Espírito Santo agir. E o Senhor diz: olha, não endureça o seu coração quando ouvir a voz do Espírito. E o Espírito está bradando e falando ao seu coração: não endureça, se renda, para que você não seja comparado ao irmão que ficou em casa. Aí o Senhor começa a ficar no meio, mediando com os pecadores que estão sentados com ele, que reconhece, representando o filho que foi embora, e os pecadores que estão na porta. É o que ficou em casa, que não reconhece. Eles mediando, e ele contando as parábolas, para ver se conseguia transformar os pecadores sentados e os pecadores do lado de fora, em pé. Aí a Bíblia diz, no capítulo 2, do versículo 12 de 1 Samuel, o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Os filhos do profeta Eli eram filhos do diabo, de Belial, e não conheciam. Eram sacerdotes, eram filhos de sacerdotes, mas não tinham comunhão com Deus. Quantos filhos de sacerdotes e quantos sacerdotes estão em casa, em pecado, e não reconhecem que estão no pecado? Misericórdia. Essa palavra é forte. Misericórdia. Quantas pessoas não entendem porque o pecado que é perdoado é o pecado que é reconhecido e que é confessado. E aí o Senhor começa a chamar a atenção. Em Gênesis capítulo 19, versículo 26, a história diz que quando Ló sai de Sodoma e Gomorra, os anjos dizem: olha, vão e não olhem para trás. A história diz que a mulher de Ló, olhando para trás, se converte em estátua de sal. A mulher de Ló era juíza, irmãos. Se você ler, você vai ver assim, ó, que eram eles que diziam certo e errado. O que estava certo e o que estava errado. Mas ela, olhando para trás, ela lembrou: eu sou juíza. Eu vou perder os meus benefícios. Eu vou perder a minha vida boa. Tem gente que sabe que está no pecado, mas para não perder a vida boa que está levando, não quer abrir mão. Porque sabe que as coisas de Deus só opera na legalidade. São sérias e são santas.